Bom, pessoal, Fernando Diniz se apresentou a seleção brasileira, né? Agora já é oficial. Eu vi essa entrevista e confesso que não esperava nada além do que foi dito ali, né? Ao final das contas, era óbvio que ele iria estar dizendo que vai se dedicar tanto à seleção quanto ao Fluminense, que não vai priorizar trabalho, que quando ele estiver no Fluminense, ele vai se dedicar exclusivamente ao Fluminense, quando ele estiver na seleção, ele vai se dedicar exclusivamente à seleção. Isso era óbvio que iria acontecer nessa entrevista. Embora eu tenha uma opinião de que isso em algum momento vai dar problema. Esperamos que não, né? Torcemos para que não dê problema. Estamos aí no meio de uma Libertadores, finalizando o primeiro turno de Campeonato Brasileiro, né? Já partindo para o segundo turno. Teve o sorteio hoje, nós já meio que sabemos como poderá ser o nosso trajeto até essa final. Espero e peço a Deus que a gente consiga chegar até essa final, né? E que essa situação que nos pegou de surpresa, aliás, surpresas é o que não falta ultimamente, que não nos prejudique, né? Eu acho complicado você manter o foco em duas situações distintas, embora seja no mesmo meio que é o futebol. Ele disse que quando estiver no Fluminense, vai estar 100% ligado ao Fluminense. E quando estiver na seleção brasileira, vai estar ligado 100% na seleção brasileira. Eu não sei como isso é possível. Como é que você vai fazer? Vai desligar um lado da sua mente e ligar o outro? Transferir os pensamentos para um lado só da sua mente? É impossível isso. Para uma máquina talvez seja possível, mas para um ser humano não é. Vamos supor, ele está com problema lá no Fluminense. Qualquer problema. Aí ele estando lá na seleção, ele vai se desligar dos problemas do Fluminense? Não vai. E ao contrário, a mesma coisa. Ele estando com alguma dificuldade, algum problema lá na seleção, ele vai se desligar desses problemas quando estiver no Fluminense? Claro que não. Se fosse assim, ele não seria um ser humano, né? Atualmente, e a situação como se apresenta, não tem como desvincular uma coisa da outra 100%. Quando estiver em uma situação ou outra, isso daí é humanamente impossível. Eu só espero que isso não nos atrapalhe, que isso não nos prejudique, que isso não nos cause problemas a partir de agora, né? Que será um momento totalmente decisivo em todos os sentidos. Eu tenho muito respeito pela seleção brasileira. Quero que a seleção brasileira vença, que a seleção brasileira tenha sucesso. Agora, eu torço mais para o Fluminense, né? Eu quero
Assim, lá atrás, né, nós tínhamos um carinho, uma atenção especial com a seleção brasileira, até maior do que temos hoje. Isso não significa que nós a desprezamos. Mas o bem do Fluminense, as conquistas do Fluminense e o sucesso do Fluminense, para mim, tem milhões de vezes mais importância do que a mesma coisa na seleção. Convenhamos, né? Tem até uma brincadeira que todos nós fazemos, né? Se jogar Fluminense e seleção brasileira, é lógico que eu vou torcer pro Fluminense. Enfim, quem esperava alguma declaração bombástica, quem esperava alguma colocação mais esclarecedora, ou quem esperava alguma coisa de diferente nessa entrevista, se decepcionou. Era muito óbvio que ele ia colocar essa situação, que ele ia colocar essa posição, que ia dar o seu melhor, tanto para um quanto para outro. E repito, isso em algum momento, espero que não, vai dar problema. Eu acho que é assim, inevitável que dê. E a partir de agora temos que conviver com isso. Eu só espero que ele tenha a decência e a hombridade de que, se em algum momento ele ver que ele não está tendo condições de se dedicar ao Fluminense como ele deveria, que ele peça o boné dele e vá embora, né? Que ele não se mantenha numa posição onde ele está vendo que está prejudicando o Fluminense e continue lá. Isso daí seria um total absurdo. E aí toda a consideração, todo o respeito que a gente tem com ele vai acabar e nós vamos cair de pau em cima. Enfim, que corra tudo bem. A partir de agora, não falo mais dessa situação de Fernando Diniz na seleção. Não quero mais saber disso, a não ser que eu tenha motivos para falar, né? Tanto para elogiar, quanto para criticar. Para mim, isso aí agora é um assunto encerrado. Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o desenrolar das coisas. Caso corra tudo bem, caso fique tudo de uma melhor forma, principalmente para o Fluminense, beleza. Se não, eu vou estar aqui cobrando, seja lá o que tiver que cobrar, inclusive que ele pegue o bonezinho dele e vá embora, então, se dedicar à seleção brasileira. Não é isso? Vamos lá então. Vitória Fluminense e até breve.